Boa noite, aqui quem fala é o Wagner e gostaria de conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Desde os tempos remotos, os profetas, eles falavam sobre a vinda do Messias. Vários profetas falaram sobre a vinda do Messias. Isaías, por exemplo, aproximadamente 750 anos atrás, antes da vinda do Messias, ele profetizou, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas Isaías também, aqui na Bíblia, no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer em hebraico, Deus conosco. Portanto, Jesus foi profetizado. Não Jesus, exatamente. Eles esperavam, eles aguardavam, os judeus, eles aguardavam o Messias, que quer dizer em hebraico, Machia quer dizer ungido. Eles aguardavam o ungido. Não alguém que eles iam ungir, alguém que já viria ungido. Alguém que iria salvar o povo de Israel. Até então não se sabia o nome dele, só se sabia que era o Messias. Então, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, o Messias chegou. Nasceu ali aproximadamente 4 ou 5 antes de Cristo, porque é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aproximadamente 4 ou 5 antes de Cristo nasce o Messias. Então, lá em Mateus, vou abrir aqui Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim, confirmando a profecia de Isaías 7,14. Um anjo apareceu a Maria e lhe disse assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus, ele veio à Terra com um objetivo. O objetivo foi resgatar, salvar o seu povo. Porque Jesus, ele nasce judeu, sob a lei de Moisés, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Jesus era um conterrâneo deles. Jesus não era um conterrâneo meu, conterrâneo dos brasileiros, um conterrâneo dos franceses, dos italianos, dos japoneses, dos chineses. Não.
Jesus era um conterrâneo do próprio povo dele, dos judeus. O objetivo do Filho de Deus vir à Terra foi esse. E ele veio à Terra, nasceu da Virgem Maria, certo? Foi apresentado na sinagoga, porque até então não havia igreja, só havia sinagoga. Ele foi apresentado na sinagoga e ao 8º dia ele foi circuncidado, como de costume na lei de Moisés. Ele foi circuncidado. E quando ele foi crescendo, ele foi aprendendo, com o passar do tempo, né, as leis mosaicas. Ele aprendeu toda a Torá, todo o Tanakh, melhor dizendo. Ele aprendeu todo o Tanakh. E ele chegou a um ponto que a mãe dele, quando desceu, os familiares dele, quando desceu para Jerusalém, para as festas dos pães asmos, para as festas que tinha todos os anos lá, na volta, eles esqueceram o menino lá no templo. E quando eles voltaram para buscá-lo, para surpresa deles, ele estava ensinando aos doutores a Torá, dando aula sobre a Torá. Então, Jesus cresceu no conhecimento da Torá. Quando ele completou seus 30 anos, ele se deixou a ser batizado por João Batista, seu primo, sendo que João Batista, ele fazia o batismo das águas, o batismo da remissão dos pecados. Ele fazia esse batismo, o batismo da remissão dos pecados, que na verdade não remia pecado nenhum, simplesmente cobria por um tempo e logo a pessoa tinha que ser batizada novamente, né? Muitos acabavam de ser batizados e ia embora, pecava e voltava e pedia a João Batista para se batizar de novo, porque nem tinham tanta confiança e tanta certeza naquele batismo. Portanto, lá em Gálatas, vou abrir Gálatas 4, né? Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, da Virgem Maria, nascido sob a lei de Moisés, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqui está confirmando, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei de Moisés, ou seja, Moisés, humanamente falando, Moisés era maior do que Cristo, era maior do que o Messias, era maior do que o Jesus de Nazaré, melhor dizendo. Moisés era maior do que o Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era o Filho encarnado de Deus, ou seja, era Jesus Cristo no tempo da sua carne. Então, esse Jesus, né, no tempo da sua carne, ele estava debaixo da lei de Moisés. Ele precisou cumprir toda a lei. Ele não era diferente de nenhum dos outros conterrâneos dele. Ele precisou cumprir toda a lei cabalmente. E ele não só cumpriu, não só fez
como ele veio aqui para fazê-lo. Porque se ele não cumpre toda a lei de Moisés, ele não teria aval, não teria respaldo para morrer na cruz e anular a lei de Moisés. Ele não teria como. Como é que uma pessoa que não conseguiu cumprir a lei toda vai ter respaldo de morrer por aqueles que não cumpriram? Porque eu não sei se vocês sabem, a lei de Moisés constava de 613 ordenanças. Então, nenhum deles foram capazes de cumprir a lei de Moisés. Ainda que eles cumprissem 612 e errassem uma, eles teriam que voltar tudo de novo e refazer de novo. Ou seja, a lei era uma verdadeira maldição, porque a lei apontava a incapacidade do homem de cumprir a vontade de Deus. Por isso, Deus enviou o seu Filho aqui na terra para cumprir a lei e livrar o seu povo dessa maldição. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse, que a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Ou um ministério de condenação e morte. Por quê? Porque a lei, ela apontava que o homem era incapaz de cumprir. E aí, o resultado disso era o quê? A morte. Era a separação de Deus. Portanto, como o homem ia se chegar a Deus se ele não cumprisse a lei de Moisés? E nem eles cumpriam a lei de Moisés, nem os sumos sacerdotes, nem os levitas, e nenhum deles conseguiam cumprir. Portanto, em Romanos 10:4, Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se você crê, você aí, meu irmão, se você crê que Cristo pôs fim à lei de Moisés, que Cristo aboliu a lei de Moisés, acabou, exterminou com a lei de Moisés, ele se faz justiça por você. Ele passa a ser a própria justiça na sua vida. Agora, se você continua crendo que as leis estão aí vigorando, então você ainda está debaixo dessa maldição, porque você não crê na justiça de Deus. Você não crê que Jesus aboliu a lei. Mesmo você lendo aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo. Qual lei? A lei de Moisés. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, meu irmão, essa aqui é a verdade. Cristo pôs fim à lei de Moisés. E pondo fim à lei de Moisés, ele também pôs fim ao pecado. Por que ele pôs fim ao pecado? 1 de João 3, capítulo 3, versículo 4. Aqui diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí eu completo, de Moisés. O pecado é a transgressão da lei de Moisés. Aqui no Brasil e em outros países, os pastores brasileiros, vou falar do Brasil, os pastores brasileiros, eles nos ensinaram que pecado é usar batom, pecado é falar palavrão,
Pecado é cobiçar a mulher do próximo, pecado é beber, né? Pecado é fumar, pecado é xingar. Veja bem, essas coisas não constitui pecado no sentido em que os judeus entendiam. Isso aí nada mais é ou nada mais são do que obras da carne. É fruto da carne, como está lá em Gálatas. Fruto da carne. Quais são os frutos da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, glutonaria e coisas semelhantes a estas, como disse o apóstolo Paulo, as quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que isso não é coisa que agrada a Deus. Obras da carne. É obras da carne. Não é obra do diabo e nem é obra de pecado. Para o judeu, pecado nada mais era do que transgressão da lei de Moisés. Você transgrediu a lei de Moisés, você pecou. Como eram 613 ordenanças, você errava uma, você pecou. Então, o que acontece? Quando você conversa com um irmão cristão, né, da igreja evangélica, eles dizem assim, mas veja bem, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Sim, meu irmão, porque você está pegando um versículo de um livro da lei. Você está pegando um versículo de um livro da lei e aplicando nos dias atuais. Por quê? Porque quando você diz que aquele que não tem pecado, aquele que não tem pecado se faz mentiroso, na época da lei de Moisés, isso era uma verdade. Por que era uma verdade? Porque quando uma pessoa chegava para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, e se essa pessoa dissesse para o sumo sacerdote, eu não tenho pecado, o sumo sacerdote, ele ia pegar e rasgar as roupas dele e ia se jogar no chão. Por quê? Porque eles sabiam que ninguém conseguia cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés. Ninguém conseguia cumprir. Só uma pessoa conseguiu cumprir. E essa pessoa foi Cristo. Então, naquela época, quando o camarada dizia, quando o sujeito dizia assim, aquele que disser que não tem pecado está mentindo, é porque eles sabiam que todos tinham pecado. Então, quando o sujeito se levantasse para alguém, se o sujeito dissesse para alguém, eu não tenho pecado nenhum, ele se passava até por Deus. Porque Jesus é Deus. Então, é o Filho de Deus, mas foi o Deus que se esvaziou de si e veio em forma de carne humana aqui na Terra. Correto? Então, Jesus é Deus. Então, eles sabiam muito bem que ao se passar, ao dizer que não tinha pecado, ele estava se passando por Deus. Por isso que para os judeus, pecado nada mais era do que transgressão da lei de Moisés. Errou a lei de Moisés, você era um pecador. Você errou. Agora, hoje, o que ocorre? Cristo aboliu a lei de Moisés. Ao abolir a lei de Moisés, ele também anulou o pecado. Porque se Cristo é o fim da lei, se Cristo é o fim da lei de Moisés, e o pecado é a transgressão da lei, se não existe mais lei, se não tem mais lei, não tem mais pecado. O pecado acabou. Acabou o pecado.
O que ocorre hoje? Ocorre que hoje o que nós fazemos é simplesmente reflexo do que nós somos. A nossa carne é inimiga de Deus. E a nossa carne, nela mora tudo aquilo que não presta. Basta você dar vazão que você vai ver. Então a cobiça vem da nossa carne. A glutonaria, o comer demais, é fruto da nossa carne. Falar demais é o fruto da nossa carne. Então, fruto da carne é fruto da nossa carne. Frutos da carne, nós temos que saber diferenciar. Frutos da carne é uma coisa. Pecado contra Deus era o que o povo de Israel cometia antes da cruz. Antes de Cristo abolir a lei de Moisés. Por quê? Pecado, para o conceito judaico, era a transgressão da lei de Moisés. Uma vez que Cristo pôs fim à lei de Moisés, ele aboliu o pecado na sua carne. Ele aboliu o pecado. Portanto, nós não estamos mais debaixo de pecado. Nós simplesmente estamos debaixo de uma lei chamada plantar e colher. Se eu vou beber demais, eu estou incorrendo no erro, né? No erro, vamos dizer assim, da bebedice. Eu estou bebendo demais, estou dando vazão a esta carne. Estou bebendo muito, excessivamente. Consequentemente, eu posso ter uma cirrose, entendeu? No dia seguinte eu vou acordar com muita dor de cabeça, com mal-estar, né? Então, eu bebi demais num dia, no outro eu colhi. Eu colhi uma dor de cabeça, eu colhi um mal-estar. Então, é isso que acontece. Não é o diabo que me levou a beber. Eu bebi porque eu quis. Eu comi demais porque eu quis. Nós precisamos chamar para nós mesmos, a responsabilidade. Porque a igreja nos ensinou durante muitos anos, milhões de anos, vamos dizer assim, nos ensinou que tudo que eu faço de errado, a culpa é do satânico. Mas ela não me ensinou a eu mesmo me corrigir. Que, na verdade, não foi satânico coisa nenhuma. Não foi diabo, não foi demônio, não foi nada. O demônio sou eu. A minha natureza terrena é que é o meu demônio. É essa natureza terrena é que me faz... É que faz com que eu desagrade a Deus. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Ela briga, ela guerreia contra o nosso espírito para que nós, porventura, não façamos a vontade de Deus. Porque todas as vezes que eu não faço a vontade de Deus, eu vou viver debaixo de quê? De correção. Porque se eu sou um filho de Deus, ele vai me corrigir. Porque todo pai corrige o seu filho. E Deus corrige a quem ama. Então você vai viver debaixo de quê? De disciplina. Deus te disciplinando o tempo inteiro. Até você aprender. Então não tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o capeta, nada a ver com o demônio. Simplesmente os demônios, os capetas, são aliados dos pastores. Por quê? São eles mesmos que dão, os pastores. Porque se tirar o diabo da igreja, tirar o demônio e começar a ensinar o povo a chamar a responsabilidade para eles, aí eles começarem a entender que feitiçaria, glutonaria, bebedice, falar demais e uma série de outras coisas é fruto da carne dele, aí eles vão começar a entender que eles têm responsabilidade nesse negócio. E eles, enquanto eles não aprenderem isso, eles vão plantar e vão colher. Quando plantar coisa boa, eles vão colher coisa boa. Quando eles plantarem coisas erradas, aos olhos de Deus,
eles vão colher também. E muitas das vezes, quando o cristão está colhendo coisas erradas que ele plantou, ele diz assim: ó meu Deus, ó Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, ó Deus. Ô Senhor, olhai por mim, meu Pai. Afastar esse demônio da minha vida, esse capeta que está me atormentando. Não! O capeta é ele mesmo. É ele mesmo que atormenta a vida dele. Porque ele plantou e esqueceu que ele ia colher. Aí quando ele começa a colher, ele se esquece que ele plantou. E a vida é como uma roda gigante. Uma hora você está aqui embaixo, outra hora você está lá em cima. Uma hora você está aqui embaixo, outra hora você está lá em cima. E assim vai. Meus queridos, muito obrigado. Essa é a palavra do Senhor que eu trouxe no dia de hoje. Obrigado. E não esqueça também de dar um like aqui, tá? Porque isso ajuda o nosso canal. Muito obrigado.